As crianças podem seguir. Boa noite, igreja. Graça e a paz de Cristo Jesus estejam em nossos corações. Eu acredito que você saiba que o domingo passado o pastor David trouxe a informação que nós caminharíamos por esses dias em Gênesis. E no domingo passado foi o capítulo 1 e o capítulo 2, e hoje nós convidamos a comunidade a pensar juntos sobre o capítulo 3 do livro de Gênesis. Portanto, eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis 3, ou o seu aplicativo do celular em Gênesis 3, ou acompanhar projetado aqui na tela. Talvez o mais difícil de achar é Gênesis, né? 3. Na página do 3, eu acho que na sua Bíblia tem ainda o verso 25 do capítulo 2. Nós leremos esse verso e em seguida iniciaremos com o capítulo 3, verso 1. O texto diz assim, capítulo 2, verso 25, aí nessa página. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa leitura aqui realizada, a tua palavra. Ó Deus, que os nossos corações estejam ávidos por te ouvir um pouco mais essa noite. Tu conheces, Senhor, o meu coração, o coração, Senhor, de cada um dos meus irmãos e amigos que adentraram por essas portas. Nós estamos diante da tua palavra e nosso coração deseja ouvir um pouco mais de ti, e que o Senhor tenha plena liberdade de ministrar a tua palavra aos nossos corações. E que dela nós possamos tirar lições práticas para a nossa caminhada contigo nesse tempo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E a gente, quando eu era adolescente, ainda antes da adolescência ali,
mas eu tinha por volta de uns 10 anos, 11. Eu recordo de uma situação que eu fui convidado por alguns primos e amigos a ir a uma chácara. Nós morávamos em Recife, e eu não sei se vocês sabem, mas Recife não tem chácara não. E nós fomos chamados, e aquela alegria toda, para irmos até ali, Paulista, uma região mais afastada, e fomos para essa chácara e tinha um rio lá nessa chácara. Que felicidade! E quando juntos fomos ao rio, um dos amigos tem a brilhante ideia de dizer: tem uma pedra gigante no meio do rio, que tal a gente correr e pular para chegar àquela pedra lá no meio? Todos acharam uma excelente ideia, eu também. Eu só esqueci um detalhe: eu era o único gordinho do meio. Isso era um problema gravíssimo, porque o primeiro correu, pulou e chegou, o segundo correu, pulou e chegou, o terceiro também. Quando chegou a minha vez, o que é que eu fiz? Eu também consigo. E juntei toda a força que eu tinha na minha estrutura atlética, corri, saltei aquela parte do rio, cheguei naquela pedra. O que eu não contava é que eu precisava controlar o meu peso para permanecer na pedra. Como eu não contava com isso, eu caí no rio. E foi um desastre. Não tem guincho que chegue lá, né? E o socorro, todo mundo correndo para tentar recuperar um gordinho lá preso no rio. Aquela queda foi marcante para mim, mas marcante para todos os meus amigos que por anos lembravam daquela queda. Se eu perguntasse para você se você, em algum momento da sua infância, uma queda lhe marcou, eu tenho certeza que você teria não só uma, mas inúmeras quedas que, de certa forma, marcaram a sua vida, que você recorda até hoje. Mas quem dera, minha gente, se a principal queda da nossa vida fosse esta da infância, que nós podemos olhar ou relembrar, sorrir, pensar, mas hoje nós estamos debruçados diante de um texto, nós conversaremos aqui sobre um tema importantíssimo da Bíblia Sagrada, que é justamente a queda do ser humano. Não a queda da adolescência, mas esse despencar do lugar do qual Deus nos criou para estar e que nós caímos. O último verso do capítulo 2 de Gênesis foi o verso 25 que nós lemos. E esse verso nos dá conta que tanto o homem quanto a mulher estavam nus, mas isso não era um problema. Isso não trazia vergonha alguma. E essa expressão está registrada no verso 25. E não sentiu vergonha. Adão aqui tem a capacidade de raciocínio. Tanto é que vocês ouviram semana passada, ele sendo capaz de dar nomes aos animais. A sua capacidade cognitiva ativa, ele era capaz de pensar, de se comunicar. Eu ainda digo de fazer poesia, porque a expressão que ele utiliza, se você conhece o contexto para Eva, no capítulo 2, é dizendo que Eva era osso dos meus ossos. Olha que declaração linda. Carne da minha carne. Eles viviam em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com o outro. Podemos dizer que eles viviam em plena santidade. Até porque somente por meio da santidade é que se mantém uma relação saudável com um Deus que é santo. Somente por meio da santidade. Entretanto, essa santidade que eles possuíam ainda não havia sido posta à prova, de modo que eles tivessem que escolher mantê-la. Sabe que, resguardando aqui, por favor, os devidos contextos e
e as proporções, mas sabe aquela pessoa que se orgulha ou ostenta dizer que nunca traiu a esposa? Que diz para todo mundo isso e se enaltece da forma que nunca traiu. E a pergunta que essa pessoa foge, ou que nunca lhe fizeram, é: nunca traiu por quê? Porque não teve oportunidade, ou porque teve a oportunidade e escolheu não trair. São coisas distintas, minha gente, completamente diferentes. Uma coisa é não fazer porque nunca apareceu a oportunidade de fazer. Outra bem distinta é não fazer porque escolheu, decidiu. Tendo a oportunidade nas mãos, escolheu: eu não vou fazer. No caso de Adão e Eva, essa santidade agora está sendo posta à prova. A comunhão que eles tinham com Deus está sendo posta diante de uma escolha, e eles tinham a liberdade para escolher. A prova aqui é justamente essa: saber se Adão e Eva obedeceriam a Deus ou não. Obedeceriam aquilo que Deus falou ou não. Para isso, eles não poderiam comer o fruto de uma árvore específica no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que fica, portanto, explícito aqui para a gente é Deus demonstrando que o seu desejo perante a sua criação é que o ser humano o sirva e o obedeça de maneira voluntária. Que o ser humano decida servir, decida ouvir, decida obedecer. Por isso que a expressão registrada eu chamo de, nesse debate peçonhento, que está registrado aqui no capítulo 3, entre a serpente e a mulher, nos versos iniciais, se dá justamente dessa forma. Foi isto mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí que a mulher então responde, talvez se fosse um contexto nosso assim, bem nordestino, a mulher dissesse assim para a serpente: tu entendeu tudo errado, mulher. Nós podemos comer de tudo, mas tem uma bendita palma ali que está dando fruto, é dela que a gente não pode mexer. Mas o resto, tudo a gente pode tocar, pode comer, pode se alimentar. A criação de Deus aqui agora está diante de uma escolha: a quem eles vão ouvir, a quem eles vão obedecer. Só que entra no meio de toda essa história um fator que aos meus olhos é preponderante aqui nessa história, que é esse fruto tal da palma lá no meio do mandacaru. É quando o texto deixa claro que esse fruto é agradável, desejável e atraente. O verso 6 está projetado para vocês, então diz assim: quando a mulher, percebam isso, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que o comeu também. A proposta implícita pela personificação de Satanás aqui é que, comendo desse fruto que era agradável, desejável, atraente, a proposta é: comendo desse fruto que talvez lhe trouxesse discernimento, escolhendo eles desobedecer ao que tinham ouvido do próprio Deus, eles receberiam uma recompensa. E qual seria essa recompensa? De se tornarem
com Deus. Eu não sei se você já leu o texto do profeta Isaías, mas é interessante que Isaías traz um relato apontando para o diabo, justamente mostrando que o desejo dele era se tornar como Deus. Por isso escolheu o caminho da rebeldia e da desobediência. Eles aqui, o homem e a mulher, estão diante de uma prova e eles podem escolher entre ouvir e obedecer a Deus ou ouvir e obedecer a sua vontade. A quem escolher nesse momento? A quem eu darei razão? Quem vai predominar na minha vida agora? Eu serei moldado e transformado e lapidado por quem? Por aquilo que eu ouvi do meu Criador, ou por aquilo que os meus olhos estão contemplando como belo, como agradável, como desejável, como atraente? Qual é a escolha deles? No final do verso 6 nos mostra que a mulher então comeu, deu ao seu marido, que comeu também. A pergunta é: o que acontece depois da desobediência? O que acontece depois da escolha tomada? Logo vem a vergonha. O que antes aparentava apenas ser um fruto agradável, desejável e atraente, agora, depois de consumido, ele passa a despertar algumas preocupações, dentre as quais antes eles não precisavam ter. O verso 7, então, do texto que nós lemos, nos diz que os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Lembra do verso 25? Que a gente leu no início? Homem e mulher estavam nus, mas não se viam. Agora muda tudo. Como consequência dessa escolha, o pecado sempre traz vergonha. Escolher o caminho da desobediência sempre nos conduzirá para esse caminho de vergonha, por mais que aquilo que está diante de nós seja para a gente agradável, desejável e atraente, o seu fim é vergonhoso. Esses dias, semana passada, fomos ao Recife com a família. E estando lá, os meninos, uma felicidade só, casa de vó, tudo pode, maravilha. Toda regra e disciplina vai por água abaixo por alguns minutos. E nós acordamos, e quando acordamos percebemos que Gui, o nosso menor, estava pulando, mas pulando de alegria, numa felicidade que não era comum, porque já tinham passado 2 dias. Não foi o impacto de ter visto a avó, os tios, não. Uma alegria descomunal. E conversando com ele, o porquê daquela alegria, ele simplesmente diz assim: papai, apareceu dinheiro na minha carteira, e muito dinheiro, pai. As anteninhas do Chapolin. Aí, antes de ouvir uma repreensão, aí ele vai lá e diz assim: ó, apareceu na dividinha também. Tipo assim, se a casa cair, eu não estou só. Apareceu na dividinha também. Conversando com o pai dela, alguma coisa está errada. Nós precisamos encontrar quem foi o doador desse dinheiro. Entrevista 1,
entrevista ontem. Não apareceu ninguém como doador daquele dia. Não, eu não apareci. Ninguém tomou isso. Foi você, não foi. Foi a avó, não foi. Foi o tio até, não foi. Não foi ninguém. O que é que eu faço? Puxo os dois para um conceito jurídico chamado acarença. Coloco um de frente do outro. Bora, verdade. De onde surgiu esse dinheiro? Não, pai, é verdade, assim, apareceu na minha carteira e tal. Sabe aquela pressão psicológica? Tipo, tropa de elite. Só não teve saco, pede pra sair. Mas uma pressão psicológica, sabe? Teve. Coloquei os dois assim, pressão dele. Até que o mais velho decide fazer uma delação premiática. E olha para o irmão e diz assim: pai, eu vou dizer a verdade, foi ele que me deu. Eu não sei de onde veio, mas foi ele que me deu. Eu olho para o menor, digo: agora a sua versão é mentira o que ele está dizendo, o que ele está dizendo. Aí ele diz: não, pai, fui eu mesmo. Aí ele baixa a cabeça assim, bem triste. E eu pergunto para ele como foi que aconteceu, né? Como se deu aquilo dali. Ele chorando, com a cabecinha assim, né? A mãe chorando também, chorando, com a cabecinha no joelho, sabe? Sentadinho assim, chorando de se acabar. E ele simplesmente diz que acordou mais cedo e resolveu explorar a casa da avó para desvendar todos os lugares, porque, enfim, mexendo em determinada gaveta, achou uma grande quantidade de dinheiro para ele, R$100. E ele resolveu pegar aquele dinheiro e não ficou só para ele, ele repartiu com o irmão, colocou lá na carteira do irmão. Ele ainda, as lágrimas, um semblante caído, eu disse assim para ele: só tem uma coisa, você vai ter que confessar isso para o dono do dinheiro. Aí o tio dele chega e diz assim: o meu dinheiro, do meu salário, parte sumiu. Aí eu disse: você vai ter que agora lá pedir perdão ao seu tio. Vai confessar que você achou esse dinheiro do seu tio e você vai pedir perdão para ele do que você fez. Ele colocou as mãozinhas assim e fez assim: pai, por favor, isso não. Pai, eu estou com muita vergonha. Expressão que eu utilizo. Eu estou com muita vergonha. Aí ele disse: não tem oportunidade melhor para a gente conversar que o pecado traz vergonha. Por mais que ele nos pareça agradável, desejável, atraente, ele vai nos conduzir para um caminho de vergonha, que a gente não gostaria de estar. Esse é o caminho pelo qual ele vai nos levar. Aqui mostra, o texto nos mostra exatamente isso. Depois da desobediência, o que sobra? A vergonha. O que antes era algo natural, de uma pureza, de um relacionamento com Deus, sem mancha, sem mácula. Agora surge essa intrusa chamada vergonha no meio de tudo. E cá entre nós, a vergonha ainda não é nem o pior. Porque Romanos 3, verso 23, vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. É a morte. O verso 8 do texto que nós lemos nos mostra que quando então o homem e a sua mulher, depois de tudo isso, ouviram os passos do Senhor, que andava pelo jardim onde sobrava a brisa do dia, qual a atitude deles, minha gente? Esconderam-se
da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O primeiro passo, sempre depois do pecado, é essa tentativa de esconder-nos da presença do Senhor Deus. Porém, não há absolutamente nada encoberto que não venha a ser revelado. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não há lugar que Ele não veja, não há absolutamente nada que Ele não contemple. Ele sabe exatamente quem nós somos, Ele sabe o que nós fazemos, Ele sabe com quem nós nos relacionamos, com quem nós conversamos, com quem nós falamos. Ele conhece tudo sobre nós. Eu vou ousar dizer, Ele conhece o nosso Instagram, inclusive o direct. Ele sabe e tem acesso ao nosso WhatsApp. E não tem para Ele criptografia de ponta a ponta que não seja quebrada. Ele sabe exatamente quem nós somos e não adianta a gente tentar se esconder. Aliás, toda tentativa de se esconder diante de um erro, depois de uma escolha, vai gerar cansaço e fardo, peso, que nós não conseguiremos carregar por toda a vida. A tendência natural do ser caído é essa, é buscar a todo instante se esconder. Mas mesmo diante de tudo isso, minha gente, tem algo aqui no texto que eu particularmente acho lindo da parte de Deus perante Adão, nesse pós-queda, que é o verso 9. Observe o verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Minha gente, vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia perfeitamente. Mas assim como eu falei para vocês no início da nossa conversa, o desejo de Deus é que o homem o sirva e o obedeça de maneira voluntária. Deseja estar em sua presença. Deus agora espera que este ser caído reconheça o seu ato de rebeldia, reconheça a sua desobediência e se apresente diante dele assumindo isso. Por isso a pergunta para Adão é: onde é que tu estás? Vale o número dos parênteses, mas se nós pudéssemos abrir pelo menos um. E se Deus estivesse perguntando para a gente: onde é que nós estamos? Onde é que você está? Nesse momento da sua vida, nesse momento da sua jornada, do seu relacionamento familiar, do seu relacionamento com Deus, onde você se encontra? Essa avaliação é necessária. Mas é só um parênteses. Onde está você, Adão? Deus sabia onde ele estava, mas a tentativa de se esconder não adiantou nada. Aí vem o posicionamento de Adão no verso 10 do texto que nós lemos. E ele respondeu, diante do que Deus perguntou: onde estás? E ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ou seja, a minha vergonha foi tão grande, eu agora estou vulnerável e tenho consciência que estou, porque perdi o que era mais sagrado, a pureza dessa relação, perdi a inocência. O que antes era a aproximação genuína entre Criador e a sua criação, agora passa a ser um encontro vergonhoso. E continua o jeito, talvez lúdico, de Deus ensinar alguma coisa para Adão. É como se Deus estivesse até brincando com Adão. Verso 11 e verso 12. E Deus então perguntou assim para Adão, depois de ter perguntado onde estás: quem foi que me disse
que tu estava ali. Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer, Adão? Aí Adão vai responder no verso 12: foi a mulher que me deste por companheiro, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aqui é como se Adão não tivesse apenas transferindo a culpa do seu erro para a mulher, mas principalmente ou indiretamente Adão está transferindo a culpa para Deus. Porque foi ele quem fez a mulher, quem colocou como companheiro. Até porque se ele não fizesse, não te colocasse, não teria nada disso acontecido. A culpa não é minha. A culpa é da circunstância. E cabe outro parênteses. É Davi no palácio, olhando para uma mulher que não é dele, e dizendo: mas o palácio é meu. Sabe? Esse jogo de transferência de culpa que acontece aqui é terrível. Aí vem o verso 13 do texto que nós lemos, e foi o último verso. O Senhor então agora pergunta para a mulher: o que foi que você fez? E qual é a resposta da mulher? A serpente me enganou e eu comi. Parece que a mulher agora está trilhando a mesma metodologia adotada pelo homem, por Adão. Do mesmo jeito, se Adão diz que a culpa não é sua, indiretamente ele está dizendo que a culpa é de Deus, porque foi ele que deu Eva, ou a mulher como sua companheira. Eva agora, ao ser questionada pelo próprio Deus, está dizendo que a culpa também não é dela, a culpa é da serpente. Indiretamente, quem criou a serpente? A culpa é de Deus também. Vamos transferir. Agora, essa transferência de culpa que nasce lá atrás, alcança os nossos dias, minha gente? Ou não? Alcança a nossa sociedade ou não? Nós temos essa tendência de querer justificar tudo, até os nossos erros. Mas nós erramos por quê? Porque é por causa disso. Eu quero concluir, portanto, essa nossa conversa, trazendo aqui algumas lições práticas que eu percebo à luz desse texto e que eu penso ser bastante importante para a nossa reflexão nesse tempo. A primeira lição que eu trago é que numa geração de muitas vozes como a nossa, nós precisamos ter cuidado com o que ouvimos. Você precisa ter cuidado com o que você anda ouvindo. Disse a serpente à mulher: Deus disse, no dia que comer, você morrerá. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Alguém certa vez disse que o que nós ouvimos tem o poder de moldar os nossos pensamentos, as nossas crenças e as nossas emoções. A Bíblia vai nos dizer que nós temos que provar as palavras do mesmo modo que a língua prova os alimentos. Porque tudo aquilo que nós ouvimos e ouvimos com certa constância tem o poder de nos formar, tem o poder de nos transformar, mas tem o poder de nos deformar. Por isso que nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos, porque pouco a pouco nós vamos nos deformando diante de muitas coisas. A pergunta talvez para esse mundo social e tecnológico que nós vivemos é: quem são os nossos influencers? Quem são as pessoas que nós ouvimos costumeiramente, diariamente?
Será que o que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia está nos conduzindo para esse caminho de aproximação com Deus ou para esse caminho de distanciamento de Deus? Essa avaliação não é o pastor que vai fazer por você. É você que vai olhar para dentro, vai olhar para si e vai dizer assim: rapaz, eu preciso ter um pouco mais de atenção nisso. Segunda lição: cuidado com tudo aquilo que é agradável, desejável e atraente. Muito cuidado. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e aí perceberam que estavam nus. Eu lembro que nossos irmãos pentecostais, eles diziam, ao menos na minha infância, eles diziam que, não sei se você já ouviu isso, né? Isso tinha muito em Recife. Existem 2 demônios que estão soltos por aí. Aí você perguntava: quais são eles? Aí ele disse assim: o nome de um é tem nada não, e o nome do outro é isso é besteira. Tem nada não e isso é besteira está conduzindo pessoas e mais pessoas a um distanciamento de Deus. As pessoas precisam acordar diante do que estão ouvindo, do que é agradável aos seus olhos, do que é desejável, do que lhe aparenta ser atraente. Porque eu acredito que vocês concordam comigo que a maioria das propostas que nos vêm para nos distanciar do Senhor, dos caminhos, dos projetos para os quais nós fomos criados por Ele, na maioria das vezes vem como propostas agradáveis aos nossos olhos, vem como propostas desejáveis, era aquilo que a gente queria, vem como proposta atraente. Essa imagem aí, você já ouviu a história desse sapo? Bem conhecida. Certa vez alguém colocou uma panela para ferver água, e a água começou a ferver, e alguém trouxe um sapinho, pegou a água fervendo, já que sapo gosta de água, o que é que fez? Colocou o sapo na água fervendo, e o que o sapo fez? Pulou, saiu. E alguém coloca novamente na água fervendo, e o sapo pula. Até que uma brilhante ideia surge. Coloca água fria na mesma panela, coloca o sapo dentro da panela, e agora a gente acende o fogo gradativo e vai esquentando, 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 até o momento que a água começa a ferver e o sapo morre, porque ele não consegue mais pular. As propostas que nos distanciam daquilo para o qual Deus nos chamou vêm desse modo. Não vem com água fervendo, vem com água fria, agradável no sol do sertão, desejável aos nossos olhos. Terceira lição. Certa vez eu li essa frase, não é minha, é autor desconhecido, mas se encaixa perfeitamente aqui como lição da nossa breve reflexão. Vamos ler juntos. Assuma seus erros com a mesma coragem que teve para cometê-los. Foi a mulher que me deste por companheira, não fui eu que aceitei. Foi a serpente que me enganou, não fui eu. Deus não trabalha com transferência de culpa. Errou. Assuma seu melhor. Cabeça erguida. Assuma sua responsabilidade. E se tiver que sofrer consequências por causa dos seus atos, assim o faça, mas sem colocar culpa em ninguém. O Deus que lhe criou é o mesmo Deus que vai lhe restaurar, se você assumir isso. Se você se posicionar diante disso. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não é o fim. Quarta e última lição, dentro dessa mesma perspectiva, é compreender que Jesus é a cura para a queda da humanidade. Se o texto de Romanos nos diz que o salário do pecado é a morte, esse mesmo texto vai estender ao dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. De nós pecadores, houve um chamado Jesus, que aparece na história como resgate, como resgatador, aquele que pagou a dívida pelo pecado, aquele que nos cura daquilo que o pecado nos traz como vergonha.